Bom dia, gente! Que alegria estar aqui todos os dias de manhã e poder compartilhar algo, poder ensinar ou aprender algo, né? Que delícia! É bom mesmo. E falando em dias melhores, né? Que momento! Que momento a gente está vivendo, né? Que grande momento! Meu Deus! Eu fico pensando aqui nessa consciência tão grande, nessa consciência espiritual, nessa consciência do todo, e eu me pergunto todos os dias o que a gente tem que aprender com isso, o que a gente tem que aprender com isso tudo, né? Não vou contra nada disso, porque é algo muito grande, algo maior, mas me pergunto, e eu? O que eu poderia tirar de melhor nessa situação de mim? Não é dos outros, não, mas de mim mesma, sabe? Uma situação assim, como eu posso crescer, melhorar, aprender, evoluir com toda essa situação que a gente está vivendo, né? Que momento, é isso, né? Tantas pessoas sofrendo, tantas pessoas com medo, tantas pessoas com pânico, tantas pessoas pensando tantas coisas, né? Eu fico pensando aqui, claro, a gente nunca teve guerra no Brasil, não é uma memória nossa, né? De uma guerra assim, mas o que é estar num momento assim que o país para, né? Que as pessoas são obrigadas a ficar na sua casa, são impostas até o que elas vão usar, o que elas vão comer, até o que é essencial para elas. Olha que loucura, né? Que momento, assim, realmente de muita reflexão sobre tudo isso, né? Sem ir contra, sem resistência, porque sem resistência a gente realmente consegue aprender e tomar aquilo que é grande. Mas é muita reflexão mesmo. Eu não me arrogo de saber ou dizer é isso ou é aquilo, mas estou vivendo tanto quanto qualquer pessoa, todas as resistências, todos os medos, todos os, né? E eu sei que depois de uma pandemia ou depois de uma chuva muito forte, o sol sempre vai se abrir e com certeza depois de tudo isso a gente vai viver muito melhor. Eu tenho certeza disso, eu tenho certeza. Então por isso que eu fico me perguntando o que mais, né? Como, de que forma a gente pode mudar. Sei também que aqui no Brasil a gente deveria mudar várias coisas, né? Ser pessoas melhores, seres melhores. Enfim, bora tomar café e ajudar aquilo que a gente pode ajudar, fazer aquilo que a gente consegue fazer, né? Oiê, bom dia! Bom dia! Tudo bem? Tudo bem. Então você fala de onde, Cássia? De Voti. Tá bem pertinho da gente aqui. Tô bem pertinho. Você já participou de constelação aqui com a gente, em Dois Irmãos? Não, com vocês aí em Dois Irmãos nunca participei. Já participei aqui em Voti, né? Várias vezes. Tem uma amiga que é consteladora, então Legal! de constelação em grupo. Mas contigo não. Aí em Dois Irmãos também nunca nenhum grupo daí, né? Sempre aqui. Não tem problema, constelação é constelação. Então tá. E hoje, Cássia, você tem uma pergunta, uma reflexão? Na verdade, assim, a questão era muito relacionada ao ser mãe, né? A insegurança que a gente sente, assim, e o quanto as mães, no geral, assim, estão afetadas em função dessa pandemia, porque a gente vem de uma rotina que a mulher trabalha fora, que a gente conquistou muitas coisas, né? Em termos de ser dona de casa, ser mãe, mas também ter profissão, trabalhar, se autossustentar, tudo isso. E quando chega essa pandemia, a gente meio que
muitas das mães que eu conheço, elas precisam simplesmente parar com a sua vida em função dos filhos, porque às vezes a renda não comporta você pagar outra pessoa para cuidar das crianças e ir trabalhar. Muitas perderam o emprego em função da pandemia. Muitas, como eu, trabalham como profissional liberal, então tu também acaba não tendo muito como trabalhar, né? Eu também sou terapeuta corporal, né? Então acaba que a gente, em função de regras e de bandeiras, não pode atender. E aí vem assim uma sensação de impotência, de insegurança, e eu vejo isso muito refletido nos meus filhos, às vezes de não saber como lidar, de não saber se eu estou educando da forma correta, de não saber ministrar a questão de ser professora e de ser mãe, né, de ter que ensinar em casa, várias questões assim, mas muito relacionada aos filhos, né? Essa é a minha dúvida. Antes de eu responder a sua dúvida, como foi a sua mãe para você? Na verdade, assim, eu tenho uma consciência disso porque já participei, que nem eu te disse, de muitas constelações. A minha mãe, para mim, eu respeito, eu amo, aprendi tudo isso, né? Mas ela hoje, para mim, ela é como uma irmã mais velha, né? Quem me criou foi minha avó, né? A minha mãe, ela foi mãe muito jovem. Quando eu nasci, ela tinha 15 anos, né? Então, quem assumiu essa responsabilidade, sei lá, né? Quem assumiu a minha criação foi a minha avó, não foi a minha mãe, né? Então, ó, a gente, Cássia, tem muitas crenças, né? Uma delas é ser mãe, o ser mãe. A gente acredita que ser mãe é educar os filhos, ser mãe é dar amor. Oi! Bom dia, Joaquim! Bom dia! Então, baseado nessas crenças de ser mãe, é ter que dar conta de tudo isso, ter que ensinar ao filho algo da escola, ser mãe é estar ali no momento que ele precisa. E quando a gente tem essas crenças, há uma insegurança. Será que eu estou sendo uma mãe boa? Será que eu estou sendo uma mãe certa? Né? Suficiente, né? Suficiente. E eu só tenho essa dúvida porque eu acredito internamente que a minha mãe não foi. Que a minha mãe não foi suficiente. Que a minha mãe não foi uma mãe boa porque ela era muito nova. Que a minha mãe não foi uma mãe que me deu aquilo que eu precisava. Então, quando a gente tem esse sentimento com a nossa mãe, a gente acredita realmente que eu não sou uma mãe. Pode ser que eu não esteja sendo uma mãe boa, do jeito que eu queria que a minha mãe fosse. Então, quando a gente tem filhos, Cássia, claro que cada um vai educar da forma, do jeito sistêmico, porque a gente acredita que educa da forma que a gente quer, mas a gente educa muito com aquilo que a gente aprendeu dos nossos pais ou avós, ou enfim, aquilo que a gente aprendeu do nosso sistema. Ou seja, se o meu sistema para criar filhos ele foi extremamente agressivo, não tem como eu não ser agressivo com os meus filhos, eu vou acabar sendo agressiva. Se eu apanhei demais fisicamente, eu vou acabar para não bater gritando demais com os meus filhos. E assim vai, cada vez melhor, cada geração melhor. Mas enfim, voltando na mãe, a mãe, ela é sempre a mãe certa para o filho certo, né? Eu falo sempre nos meus cursos, Cássia, nós fomos escolhidas para ser a mãe deles. Quando a gente nasce, quando eu nasci, eu escolhi a minha mãe. Eu disse, eu quero essa mãe e esse pai. E assim eu vim. Então é como se eu firmasse um contrato de eu quero essa mãe e esse pai, e quando chega aqui eu falo assim, você foi uma mãe errada, você não foi uma mãe boa, você não foi uma mãe que me deu aquilo que eu precisava. Não, aquilo que eu precisava era aquela mãe, do jeito que foi, como foi. Porque existe algo que eu tenho que aprender aqui, quando eu venho aqui para a Terra, que eu só consigo aprender, eu só consigo ser
Eu só consigo ser essa pessoa que eu sou porque eu tive essa mãe e esse pai. Então, eles não estão errados em nada, né? Eu realmente, quando eu olho para minha mãe e vejo que ela foi uma excelente mãe, a melhor mãe que eu poderia ter, porque fez de mim essa pessoa que eu sou hoje, eu tenho absoluta certeza que eu sou a melhor mãe que eu posso ser para os meus filhos. Eu sei, não importa o que eu faça, não importa o que eu pense, não importa a forma que eu eduque, eu sou a melhor mãe para eles. Por quê? Olha só, e durante muito tempo, Cássia, eu queria dar aos meus filhos, principalmente a minha primeira filha, que eu tive ela aos... principalmente a minha primeira filha, eu quis dar a ela tudo aquilo que eu não tive. Então, a minha filha era uma eu pequena. Então, tudo aquilo que eu achei que me faltou, eu queria suprir com a minha filha. Então, se eu achei que me faltou atenção, eu dava atenção para minha filha. Se eu achei que me faltou brinquedos, porque eu queria ter mais brinquedos, eu dava muitos brinquedos à minha filha. E aí, o que eu fiz? A minha filha não sou eu pequena, ela é uma filha, né? Eu realmente depois sofri as consequências de tudo aquilo que eu dei. Isso se chama dar demais, dar tudo aquilo que você não teve, tudo aquilo que você não recebeu. Então, quando a gente dá demais aos filhos, eles, além de se tornar extremamente mimados, eles começam a sentir e aí, ali com a minha filha, depois de algum tempo, então eu só cheguei na constelação por conta dela mesmo, mas eu percebi o quanto eu estava estragando a vida dela, mas de forma inconsciente, querendo dar a ela tudo aquilo que eu não tive. E hoje, né? Hoje eu não tento mais nada, hoje eu só sou eu. Hoje, o que eles têm, os três, têm 3 filhos, né? O que eles têm é eu do jeito que eu posso ser, com aquilo que eu posso dar, né? Então, eu o tempo inteiro. E isso dá uma leveza para as duas partes. Para mim, que não me arrogo ser uma mãe melhor que a minha mãe, porque a minha mãe foi a melhor mãe que eu poderia ter, a mãe certa para mim. E para a parte deles, que não tem o peso de receber tudo aquilo que eu não tive, receber demais. Então, são filhos livres hoje, são filhos fortes, né? Que têm a força deles, não a minha. Porque às vezes a gente quer que um filho dê certo, custe o que custar. Por exemplo, quando você diz, eu tenho que ser mãe, eu tenho que ser professora, eu tenho que ser isso, eu não tenho que ser nada, né? Eu simplesmente vou na vibe, na vibração do momento. Então, as minhas filhas, né, que estudam, a Luana tem 21 anos, a Sara tem 12, e estava estudando aqui na pandemia, sendo online, e ela precisava de ajuda, e eu dizia, pergunta para o professor. Ele é o professor, ela é a professora. Então, o suporte vem de lá. Eu sou a mãe. E se é para fazer uma lição de casa e você não sabe, isso é com o professor. Né? Se os papéis estão bem definidos, se eu estou no meu lugar, primeiramente lugar de filha, não me arrogando ser maior que isso, eu sei os meus papéis. Eu não sou mãe professora, não tem mãe professora, a não ser que eu dê aula, né? Tem mãe e mãe. A professora é a professora. Procura a professora. Mesmo online. Ela sabe te explicar melhor. Né? Sim. Eu acho que tem... Eu tenho essa consciência, assim, né? Eu acho que o que me influencia muito, energeticamente falando, assim, é o julgamento dos outros, assim, sabe? A forma como a minha avó vê como eu estou... Entendeu? A interferência... Eu acho que o que mais me atrapalha é isso.
Que é assim, ai, nossa, não cortou a unha, ai, nossa, como tão sujo, ai, tu vai deixar fazer isso, ai, tu vai deixar levar em tal lugar. Acho que isso é o que me atrapalha, eu acho que é o que vem de fora, sabe? Não necessariamente a forma como eu administro, porque pra mim, né, que nem tu disse, pra mim tá tudo bem, eu tô fazendo do jeito que eu posso, que eu sei, que eu consigo. Mas a interferência, acho que vem, o julgamento, a forma como os outros enxergam isso, eu acho que pesa, né? Na forma energética, não sei também, talvez não, né? Mas na vibração, assim. Vamos falar do julgamento, Tássia, vamos falar. Por que que eu... Oi, tô te ouvindo. Não, às vezes cai aqui, eu travo. Por que que eu quero agradar a minha avó? Por que eu tenho a necessidade de agradar? Por que eu tenho a necessidade de ser boa para ela? De ser uma mãe boa para os meus filhos, para ela não me julgar? Por que você acredita nisso? Porque eu acho que ela, tipo assim, na concepção dela, minha mãe não foi uma mãe boa pra mim, pros meus irmãos, no caso, né? Então eu acho que isso fica muito representado, assim, na questão, assim, de não seguir o padrão. Tipo assim, uma cobrança da avó para que eu não siga o padrão da minha mãe. Nesse sentido, não sei se eu tô certa, né? Mas talvez nesse sentido. Então há uma pessoa excluída aí, né? Sim, Então há uma exclusão porque ela foi mãe aos 15 anos e não sabia o que fazer. Por isso ela deve ser punida. Por isso ela não foi uma boa mãe. E a avó olha e ela fala assim, não repete, não seja como a sua mãe foi. A sua mãe foi uma mãe ruim. E aí você sente isso também no seu coração. Então, quando você diz para sua avó, não, a minha mãe foi maravilhosa, avó, só porque ela deu a oportunidade de você nos cuidar. Porque se ela foi essa mãe que entregou a responsabilidade para a mãe dela, é porque de alguma forma, todo filho tem fidelidade, de alguma forma, de algum jeito, a sua avó precisava criar essas crianças. E a dinâmica, eu estou falando de dinâmica oculta, que a gente não vê, que os filhos têm tanta fidelidade que eles falam assim, mamãe, saia, um exemplo, não sei se é o caso da sua avó, porque eu não coloquei em constelação, mas saia do mundo dos mortos e toma aqui essas crianças para você se sentir mais feliz. Toma aqui essas crianças para você ter algo na vida muito importante. Então, os filhos, eles estão a serviço dos pais. E só que os pais, eles estão, deixa que eu cuido, você não cuida direito, você não consegue fazer direito. Mas isso, muitas vezes, só por isso a sua avó está viva. Só por isso, porque ela teve a responsabilidade de cuidar de você e talvez dos seus irmãos, não sei como foi a história, é que ela teve mais força de vida. Ela disse, eu tenho que cuidar, porque a minha filha não vai cuidar. Entende? E hoje, né, claro que tem que agradecer a avó, a mãe, né? A avó seria a mãe adotiva, no caso, né? Muita gratidão à mãe adotiva, que foi a avó que fez esse papel. Mas o quanto você precisa da autorização da sua avó para validar a sua mãe. Autorização da sua avó para dizer, essa foi a minha mãe. E nada tira o cargo dela. É a minha mãe. Ela me deu a luz, ela me deu a vida. Por isso ela é a minha mãe e ela veio primeiro, né? Eu acho que quando as coisas estão no lugar que nem eu falei aqui, ó, eu não sou professora, eu não sou isso, eu não sou aquilo, eu sou mãe, né? Quando as coisas estão no lugar, a minha avó também está no lugar dela, a minha mãe está no lugar dela e eu estou no meu lugar. Aí a gente tem força de vida, né? Quando você começou dizendo que era um trabalho difícil ser mãe, porque agora, nesse momento da pandemia, você teria que cuidar dos filhos e ao mesmo tempo trabalhar e ao mesmo tempo fazer o seu trabalho.
E eu penso, se o seu marido, né, se ele tivesse o mesmo trabalho que você, talvez ele estaria vivendo e fazendo a mesma coisa que você está fazendo agora, né? Hoje, no atual momento, a gente divide tarefas. Não é mais como antigamente, que a obrigação de cuidar dos filhos era todinha da mulher, né? Hoje, se a mulher trabalha fora, mas tem um porém que anda acontecendo, né? Que eu percebo. A mulher não dá espaço para o homem fazer. Ela tem a crença de que eu tenho que fazer, eu tenho que cuidar dos filhos, porque no meu sistema, e é um sistema que vem de muito tempo, a mulher cuida da criança. Então, as mulheres de hoje, né, elas não são super mãe, não, elas têm que ser hiper mãe. Porque elas têm que cuidar da casa, cuidar do filho, cuidar da roupa, cuidar disso e trabalhar fora. Então, elas têm que ser uma mulher maravilha. E aí, nesse tem que ser, há uma sobrecarga, há uma dificuldade, há um ser mãe ruim, sabe? Não é uma coisa boa. Então, e se eu abrisse espaço para o meu marido, para o homem, fazer parte disso? E se eu deixasse ele fazer? Não, aqui em casa é bem tranquilo, assim, o meu marido, ele me ajuda bastante, só a questão é que ele está trabalhando, né? A função dele é considerada essencial, então ele não parou nem um dia, e ele trabalha em São Leopoldo. Então ele sai de manhã bem cedo e ele só volta de noite, né? Claro que em finais de semana e quando ele está em casa, assim, ele é bem colaborativo, ele ajuda, se ele chega em casa e não tem nada para comer, ele vai ajeitar as crianças, vai fazer comida. Na maioria das vezes eu espero que ele chegue para poder então trabalhar, atender os meus pacientes, porque aí durante o dia não tenho onde deixar as crianças, então a gente se organizou dessa forma, eu trabalho de noite, né? Então, mas não, com relação a ele, assim, ao marido, não, ele é bem companheiro. É bem tranquilo. Sim. E bom, então aproveita, né, Cássia? Sim. Porque eu digo assim, aproveita o momento que você tem um marido que está trabalhando fora nesse momento, porque tem muita gente que não tem agora, né? Está sofrendo um momento de agora, o que nós vamos fazer para manter a casa, né? O que nós vamos fazer para... Então, assim, se tem uma das partes trabalhando e consegue fazer isso, que bom. Às vezes a gente também, nesse super mulher que somos, né? A gente, poxa, mas e eu? Não estou trabalhando, sabe? Parece que é uma obrigação, um dever. A mulher admirada, ela precisa trabalhar fora também. Não é admirável cuidar dos filhos, não é admirável parar um tempo para ficar em casa. Às vezes o estresse é menor. Às vezes o estresse dele, se você para um tempo, é menor. Por quê? Porque quando ele chega, ele também tem um momento de descanso. Né? Então, não que a mulher, não estou dizendo que ela deve parar de trabalhar para isso, não. Mas a gente leva as coisas tão pesadas, né? A gente leva uma vida tão pesada e a vida pode ser mais leve, né? Pode ser mais divertida. Eu sempre falo. Né? Sim. É verdade. Se você tivesse um trabalho que você também não ia conseguir parar, deixa eu fechar aqui. Se você tivesse um trabalho que você não conseguiria parar, trabalho, com quem as crianças ficariam se você fosse médico? As crianças, quando eu estou trabalhando, porque eu trabalho em uma escola também, então no início da pandemia, né, do ano, as aulas voltaram. Eu tava na escola, tava trabalhando. Aí as crianças ficam com a minha avó. Ou com a minha sogra, né? Então elas acabam ficando. Dividia, na verdade, eu tenho 2 filhos, então na verdade eles estavam divididos. Um ficava com a minha sogra e o outro ficava com a minha avó. Ah, entendi. Mas tem essa consciência, assim, de que bom que a gente tem
como ficar em casa, cuidar deles nesse momento, né? Eu tenho essa consciência. Bip, bip, bip. Pronto? Vamos, vem. É isso. Às vezes, por exemplo, né? Às vezes é uma palavra que as pessoas falam, ai, que bom que você pode ficar com o filho em casa, que bom que você pode cuidar dele nesse momento. Mas às vezes não é o meu propósito, não me faz feliz. Não é algo que me agrada estar cuidando de filho nesse momento. Eu amo meus filhos, eu gosto muito, mas se eu, Ana, tivesse que ficar em casa cuidando dos meus filhos, para mim ia ser a pior coisa do mundo. Porque eu sou uma pessoa muito externa. Então, eu preciso trabalhar. Esse é um ponto, Ana, assim, que me... Porque, tipo assim, não é 1 ou 2 dias, né, que a gente tá em casa nessa função. Já faz 1 ano, né? Então, o Joaquim, o meu filho menor, tá com 3 anos. Desde que ele nasceu, eu não consegui mais me dedicar ao trabalho. E isso é uma coisa que me faz falta, né? Eu trabalho, mas eu tenho espaço na minha casa. Então, tipo assim, não é aquela coisa assim, eu vou me arrumar, vou sair para o meu trabalho. Tipo, sempre foi assim, com atendimentos limitados em função do horário deles, do horário que eu tenho alguém que cuide deles. Sempre foi, né? E eu sinto falta disso, assim, de produzir mais como profissional. E meio que, assim, essa questão mãe, pra mim, assim, sabe... Já dei o máximo, acho que agora assim, ele já tem condições de se virar sozinho, de ir pra escola, de ficar com alguém, e eu trabalhar, entendeu? Isso é uma coisa que me faz falta. Então, realmente, sim, é um pouco frustrante. E, claro, não tem a ver com o amor. Eu continuo amando da mesma forma, mas a situação, né, no geral, agora parece que não permite que a gente avance. Não fala assim, não. Olha só. Se a gente não tivesse em pandemia, ia estar acontecendo a mesma coisa aí com você. Talvez. Uhum. Né? De outra forma, iria estar acontecendo, né? De outra forma, iria estar acontecendo a mesma coisa. Então, nunca é o externo, mas trabalham, o livro Trabalham, né, que coloca 7 leis universais, que assim como é dentro, é fora. Que assim como é dentro da gente, é fora da gente. Que assim como é em cima, é embaixo. Né? Então, quando eu vou para esse lado, eu sei exatamente se o que está acontecendo externamente na sua vida é o que tem dentro de você. Como assim, Ana? Por quê? Porque o externo não afeta o interno. Por exemplo, tá? As pessoas estão com muito medo do externo, estão com muito medo do Covid. Esse medo, ele não é externo, e sim interno. Já existia um medo muito grande aqui, e que agora elas estão expressando esse medo. Estão falando, é por conta do Covid, entende? Mas aqui dentro já existia algo, uma insegurança, um medo, algo que elas já não sabiam lidar. E aí, quando vem algo externo, o que expande é o interno. Então, aí na sua rotina, né, dá para ver, há uma culpa de não ser uma boa mãe. O que te impede, o que te impediu até colocar uma pessoa para cuidar dos seus filhos? Por que não existe uma pessoa? Por que não existe uma babá aí? Porque ela não vai ser tão boa quanto você? Não sei te dizer, porque às vezes eu paro para calcular financeiramente, eu acho que não compensa, mas acho que é mais relacionado à questão financeira do que o não ser tão boa quanto eu. Acho que é mais relacionado a isso. Não, né? Não sei. Porque se o financeiro vem, há um compromisso, sabe? Do meu financeiro vir além do da babá. Então, assim, hoje não vem, porque hoje eu não me dedico ao meu trabalho, hoje eu me dedico aos filhos. Eu não estou me dedicando ao trabalho, então realmente eu não vou ter mesmo para cuidar, para pagar uma babá.
Agora, quando eu tenho que, no meu trabalho, dar conta de pagar uma babá para depois ver o lucro, eu faço isso acontecer. Eu trabalho o tanto da babá, porque isso é importante para mim. Percebe que é uma questão de prioridade? Claro que tem muitas crenças aí, mas uma questão de prioridade. O que é prioridade para você? Ana, eu tenho um filho de 1 ano e 5 meses, e eu tenho uma babá desde quando ele nasceu. Eu não consigo ficar sem hoje, porque a minha vida já estava de uma forma que eu trabalho e o meu fluxo precisa continuar. Então, hoje eu sei que o meu trabalho ele tem que gerar para pagar a babá, né, para sustentar meus filhos, então, e mais dar um lucro. Então, eu faço isso acontecer, porque eu entendo que isso é uma prioridade da minha vida, ter uma babá. E a responsabilidade não é da minha mãe de cuidar dos meus filhos, não é da minha sogra, não é. A responsabilidade é minha e do marido, se no caso você tem um marido, né? Então, se você coloca como prioridade, você leva uma vida mais leve, mais feliz, mais tranquila, sabe? Você faz a sua parte, ele faz a parte dele, isso fica tranquilo. Dentro da vida mesmo, porque a vida é tão curta. E a gente esquece de se divertir na caminhada, na nossa caminhada, na nossa jornada, a gente esquece de se divertir, a gente esquece de aproveitar a vida. Foi 1 ano de pandemia já, a gente já tá para 1 ano. 1 ano, você se divertiu esse 1 ano? Sim. Depende da diversão, né? Depende do que é a diversão, né? Eu comecei o vídeo falando, né? O que será que eu tenho que aprender com isso? Né? Será que eu fiquei no medo? Será que eu fiquei na restrição? Será que eu fiquei na resistência? Né? O que será que aconteceu? Que eu fiz nessa pandemia? O que eu fiz? Será que eu lembrei de realmente viver uma vida leve? Ou eu me deixei levar com o externo? Aí é que tá. Será que eu fui junto nesse efeito externo? Porque a pandemia, né, externo, que complicado aqui dentro. Silêncio. Olha lá teu desenho. Estou na minha aula aqui, ó. Dá licença. Silêncio agora. É isso, Cássia. É muito, né? É muito o que tá dentro. E aí, ok, sabe? Então, assim, se tem dentro algo que eu preciso mudar, muda dentro primeiro. As pessoas estão tentando mudar fora. Elas estão tentando mudar o externo, sabe? Colocando a culpa em pessoas, em governos, em coisas. Ele é culpado, ela é culpada, aquele é culpado, não sei quem é culpado. Aqui dentro a gente faz algo melhor, né? Como que eu mudo aqui dentro? Se eu tô com medo, qual é o verdadeiro medo aqui dentro? Se eu me sinto incapaz de ter uma renda alta, por que eu me sinto incapaz? O que acontece aqui internamente que há uma incapacidade de ganhar mais? Por que eu não posso ganhar mais com o meu trabalho? Porque o meu trabalho ele não pode ser um sucesso, ele não pode ser fluido. Aqui dentro são perguntas que a gente faz para a gente mesmo. Entende? Ao que eu estou presa? O que realmente está prendendo a minha vida? Não é? É. Só é difícil achar a resposta. Então, eu não sou religiosa, mas eu gosto muito da Bíblia, né? Das palavras da Bíblia, porque são sábias, né? Então, na Bíblia diz, buscar e glorificar. Né? E achareis, bater e a porta se abrirá. Então, quando eu começo essa busca, quem começa não tem como não achar. Não tem como não achar a resposta de algo que você busca. Mas a gente não busca, a gente não se pergunta, a gente não se olha, a gente não se trata. Estou falando de autoconhecimento. Onde estão as minhas dores? Quais dores eu estou presa? Que trauma eu estou presa? Por que eu estou presa nesse trauma? O que realmente eu signifiquei?
que hoje está fazendo a minha vida ser do jeito que ela é. Que hoje está acontecendo algo na minha vida que eu estou sabendo lidar com aquilo, ou eu não estou sabendo lidar com aquilo, né? Então, todas essas respostas estão aqui dentro. Às vezes eu consigo sozinha, e às vezes eu preciso de uma ajuda. Às vezes eu preciso de um ajudante. E aí eu vou buscar as minhas ferramentas. Sei lá, é constelação, é Theta Healing, é barra, é isso, ou é uma leitura, é um livro, né? De que forma que eu vou buscar as respostas aqui dentro? Hoje, né, existem diversas formas de terapia, diversas medicinas, né, que nos ajudam a olhar para dentro. Isso é muito importante, porque quando eu vou soltando essas amarras, e eu vou conhecendo as minhas verdades, aquelas que me prendem, aquelas que me elevam, aquilo que eu sou. Aí tem uma palavra na Bíblia que diz o quê? Sou eu que gosto da Bíblia, né? Não você. Falando assim, Ana, fala você. Nossa, eu costumo ler a Bíblia, tá, Ana, todos os dias. Eu costumo ler, eu gosto muito de ler Salmos, eu gosto de ler Provérbios, então eu costumo ler. Hoje é dia 10, eu vou lá, eu abro no versículo 10, leio o capítulo 10, eu sempre leio o do dia, né? Mas eu não li a Bíblia toda, não sou assim. Mas eu gosto, eu costumo ler, sim. A Bíblia, né? O que eu estou falando aqui, não sou uma estudiosa da Bíblia, mas das palavras que realmente deveriam ficar. Por exemplo, Deus, né? Jesus veio para que você tenha vida e vida em abundância. Sim. Você está vivendo em abundância? Há uma abundância na sua vida? Mas eu não estava nem falando desse versículo, eu digo o versículo, a verdade vos libertará. Por quê? Né? Porque é quando a gente encontra as nossas verdades, quando a gente encontra os nossos medos, quando a gente para de se iludir com algo que é o externo, que há muita ilusão do que é externo. A gente começa a olhar para dentro, a gente encontra as nossas verdades. E ela nos liberta. Né? Ela faz a gente ter uma vida melhor. Por quê? Porque eu não preciso ficar presa nessa dor. Porque eu não preciso ficar presa nesse trauma. E a minha vida hoje está sendo baseada em algo que aconteceu. Quando eu for viajar, eu não vou voltar. E daí, você vai por a porta? Tá, pode ser. Uhum. Ele quer participar também. Bonitinho. Não, mas eu acho que eu iniciei essa busca, né, no ano passado, quando eu comecei a participar das constelações e tudo. Sim. E as coisas vêm surgindo, assim, e conforme vem mais coisas, e a gente acaba, às vezes, ficando talvez perdido no meio da caminhada, porque gera um medo, um desconforto de se descobrir, né? De encarar essas verdades, às vezes. E até agora o Joaquim veio falando no meu ouvido assim, quando a gente foi viajar, porque no final do ano a gente foi viajar lá para casa do meu pai e da minha mãe, que eles são separados, mas moram em cidades próximas, assim. Foi uma viagem horrível. Foi muito desconfortante. Era bom estar com eles, mas estar naquele lugar não era bom, sabe? Não via a hora de voltar embora. Foi uma viagem muito ruim. Então, não sei, né? Tenho que descobrir, tenho que chegar lá. Mas foi muito ruim. Não foi uma sensação boa de voltar à infância, assim, sabe? Foi muito ruim. Mas é isso, né? Devagar. Sim, é isso. E outra, não tá lá, tá? Não tá lá naquele lugar, não tá lá com a sua mãe, tá dentro. De novo, tá dentro de você. Tá aqui, você fecha os olhos e tá aqui. Né? Não foi uma infância boa, não foi me conectar a uma infância boa. De novo, tá aqui dentro. Essa infância boa, ou esse jeito que foi a infância, ou o que aconteceu. Né? Isso está influenciando no seu ser mãe hoje. Querer que a infância dos seus filhos, querer algo para os seus filhos que você não teve. De novo,
Então, quando você fecha os olhos internamente, você sabe que com tudo que foi, tudo que aconteceu, foi a melhor infância que você poderia ter, daquele jeito que foi. E se você entrar nisso, se você realmente olhar para isso, acreditar nisso, a sua vida muda. O seu ser mãe muda. A sua visão muda, sabe? Quando a gente realmente entra numa vibração de olhar tudo que foi e agradecer tudo que foi, porque deu certo, Cássia. Deu certo. Então, tudo que aconteceu para mim, do jeito que aconteceu, faz de mim a pessoa que eu sou hoje. Você é uma terapeuta, eu sou uma terapeuta. Se a nossa vida fosse bonitinha, se a nossa vida... A gente não era terapeuta, não. A gente era advogada. Tentei, viu? Eu fiz até o quinto semestre, mas aí não era pra mim, não. Todas as profissões estão ligadas ao nosso sistema também, né? Então, se for um sistema de muita injustiça, eu sou advogada. Se é um sistema de muita dor, eu sou terapeuta. Então tá. Ó, muito obrigada pela sua participação. Vou fazer uma foto. Nossa, não fiz uma foto. Deixa eu desativar os comentários aqui. Vamos fazer uma fotinho. Eu sei que eu te deixei chorando. Não tem problema, eu sou bem chorona. Tá, vou tirar, tá? Tá. Lá. Aí, fotinha, pronta. Então, muito obrigada Então, pela tá. sua participação. Vamos aguardar o curso agora, então. Ai, que legal! Você está sabendo do curso? Você tem vontade de fazer o curso? Eu tô aguardando, né? Aqui na Casa do Conhecimento ia sair, aí agora em função da pandemia. Acho que vai sair em abril, né? O curso online ou o curso presencial? Ah, o presencial. Curso presencial a gente tem em julho. Julho? Julho a gente tem curso presencial. Ah, você estava inscrita para o curso agora da Casa do Conhecimento? Isso. De março, verdade, a gente cancelou essa turma, né? A gente não cancelou, a gente só postergou. Vamos ver se no começo de abril sai esse curso. Nossa, é maravilhoso esse curso de 9 meses, né? Nesse formato, é muito rico. Você vai ver, vai mudar totalmente a sua vida. É que quando eu pergunto de qual curso, porque a gente também vai começar um curso online, curso de formação online. Então também, eu estou esperando online, eu estou esperando de imersão ou eu estou esperando de módulos? Acho que eu me encaixo no de módulos, então, né? Tudo certo. O de módulos, acredito que em abril a gente começa. Vamos ver, né? Tomara. Eu também tô... Tomara. Tô na torcida também. É verdade. Então tá bom, amada. Gratidão. Bom dia para você. Obrigada eu. Bom dia para você também. Bom dia. Tchau.